Olá, que bom que você chegou até aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda para mais uma leitura intuitiva da criança interior. Hoje o deck que eu vou usar vai ser o Prisma Vision. Você já pode ir se conectando com a opção que fizer mais sentido para você. Lado esquerdo, a opção número 1. Lado direito, a opção número 2. Primeira informação que chega aqui como palavra é união, força. A sensação que eu tenho é de que a gente pudesse encontrar, que a gente pode encontrar uma força muito grande na união. Veio aqui uma informação que a gente não pode negligenciar, que fala que o que precisa ser olhado em qualquer junção de forças, na verdade, o graveto mais fino ou o elo mais fraco, sabe? Em qualquer união, em qualquer negócio, em qualquer parceria, é necessário que se olhe o graveto mais fino ou o elo mais fraco. O passo que deve ser seguido é o passo do mais lento. E a força do grupo, ela tá aqui para o melhor e para o pior. Quando você junta um feixe de lenha, um feixe de bambu, ou um feixe de qualquer material assim que esteja junto, unido, mas quando você separa, fica muito fácil de quebrar, de desatar, de desmembrar, de cortar. E por que eu tô falando isso agora? Vou falar de dois assuntos. Um assunto mais interessante, que leva a gente para o caminho da evolução, e um outro lado que é menos, vamos dizer assim, mais desafiador, mas que a gente precisa prestar atenção, precisa ficar ciente. Não é porque a gente esconde determinadas verdades da gente que essas verdades elas não vão agir na nossa vida. Então, quanto mais a gente sabe, mais fica fácil de tomar as decisões, de ver o efeito que aquela situação ela tem no nosso dia a dia. Faz de conta que esse feixe de graveto, ele diz respeito à sua linhagem familiar, digamos, todos os membros da sua família, desde quando o mundo era mundo. Muita coisa aconteceu, essas pessoas tiveram que passar muitas situações difíceis, de guerra, de fome, de, sei lá, de disputas, de escravidão, foi êxodos, né, em massa. Então, ou seja, foi muita coisa que aconteceu e a gente carrega os resultados de todas essas vivências, né, no nosso DNA, na nossa vida, no nosso inconsciente, porque a gente faz parte desse coletivo, ou seja, a gente é um desses gravetinhos aqui, ó. E aí tem uma questão nisso, né? Alguns padrões, algumas crenças que estão incrustadas nesse inconsciente coletivo. Esses acontecimentos difíceis, terríveis, moldaram a maneira de pensar desses povos, dessas pessoas, dessa ancestralidade, né, que nos formam. E aí, o que acontece? Isso foi passado para o nosso sistema de crença, a gente herdou junto isso, né? E eles tiveram os motivos deles para agirem como eles agiram, ou pensarem como eles pensaram, ou se protegerem da maneira como eles se protegeram. Aí a gente tá aqui tentando viver de uma forma diferente, mas a gente percebe que tem certas situações, circunstâncias que parece que é maior do que a gente não consegue dar conta de modificar. Por quê? Porque a gente tá amarradinho nesse fecho, entende? Nesse coletivo de galho. E aí, para quebrar essas crenças, né, quebrar esses padrões, a gente precisa tomar uma decisão que é de sair desse fecho.
E essa parte aqui é a parte mais difícil, tá? É a parte mais dolorosa. Por quê? Porque quando eu saio desse lote, eu deixo de ser leal ao meu sistema. Então, existe um preço a pagar. Esse é um preço difícil, né? Então, assim, no que diz respeito ao que nos limita, ou seja, na parte sombra, na parte negativa desse padrão da união faz a força, às vezes eu preciso abrir mão da segurança e do pertencimento para dizer, mesmo que seja inconscientemente, para esse grupo, para o meu grupo, e dizer assim: olha, eu honro vocês, mas eu não quero honrar sendo leal às dores de vocês. E isso é extremamente difícil. É difícil de fazer, é difícil muitas vezes até de pensar em se colocar nessa situação. Então, assim, essa é a união que faz a força, mas que a gente precisa aplicar muita força para conseguir sair. Você tá saindo do lote, você vai ficar como um graveto solto, sem a proteção do grupo. Isso fazia muito sentido antigamente, quando a sobrevivência era muito mais difícil, né? Imagina nossos antepassados em floresta ou em situações de guerra. Se você é expulso da sua tribo, isso significa até um risco de morte, de perder mesmo a vida. Hoje em dia a gente não tem, o risco não é mais nesse sentido, né? Mas assim, isso nos causa problema, claro. O lado positivo disso é quando eu estou dentro desse grupo, ou seja, dentro desse feixe, quando eu sou só mais um gravetinho dentro desse coletivo, eu sou mais forte pela força do coletivo. Por quê? Porque eu consigo, através da força do coletivo, me sentir protegido, e por me sentir protegido, quando eu tô falando aqui da parte positiva, tá? Se a gente tá desconsiderando as questões de crenças limitantes, de medos e tudo mais. Então, no lado positivo, com esse coletivo, aí eu consigo ir muito mais longe. Por quê? Porque eu me sinto apoiada, porque eu consigo... apesar de ser um ser individual, eu consigo mostrar o que eu vim, contanto que eu não traia esse grupo. Porque geralmente um grupo, a gente comunga, né, dos mesmos valores, das mesmas crenças e algumas vezes do mesmo padrão de comportamento. Isso você pode ver em qualquer grupo que é criado hoje na nossa sociedade moderna, seja um grupo filosófico, seja um grupo espiritual, religioso, um partido político, pouco importa, né? As pessoas são unidas por afinidades, mas assim, tem um preço que se paga, porque é o preço da maioria, é o preço do grupo. Você precisa concordar na sua vida com alguns preceitos daquele grupo, porque senão você é expulso do grupo, ou no mínimo você fica ali só para fazer número, né? E aí aqui nessa leitura de hoje, a imagem veio com 2 exemplos de coletivos, tá? É os gravetos, o feixe de madeira, isso aqui você entenda como sendo gravetos, mas também o cordão que une eles, percebe? Como são cordõezinhos, fios finos que se enrolam para se tornar um fio mais grosso. Você pode pegar uma corda, seja corda de algodão, lã, você vai perceber que eles são vários fios que são enrolados uns nos outros. E essa é a força, a união é que faz com que aquele fio seja forte. Quanto mais fiozinhos menores tiver em uma corda, mais forte essa corda. É tanto que se você tiver em um lugar que você não tiver tesoura e você precisar cortar, por exemplo, um barbante, é muito difícil cortar só na mão. Talvez seja melhor você desenrolar e ir cortando fiozinho por fiozinho. Percebe como a união, ela torna um grupo forte e coeso? Então, por isso que a gente fala da união faz a força, só que tem esse outro lado sombra. Ali eu não vou poder ser o que eu sou enquanto indivíduo.
E aí é a hora que a gente precisa se perguntar se esse grupo que eu estou inserida, esse grupo ele faz, eu posso ser eu mesma dentro desse grupo. Esse seria, porque essa é a sombra do grupo, né? O fato de eu não poder ser livre se eu quiser ser aceito pelo grupo. A cultura tá chamando a atenção da gente hoje. É que existem os dois lados e a gente precisa ter consciência deles em qualquer grupo que a gente esteja. E isso eu tô falando até mesmo da nossa família de origem, tá, gente? Pai, mãe, irmão, primo, tio, tia, tá? Em qualquer grupo que a gente esteja inserido, a gente precisa ter clareza do preço que eu quero pagar para estar dentro daquele grupo, principalmente se o preço for anular minha individualidade no sentido de ser quem eu quero ser. E por que é preciso ter clareza disso? Porque dependendo do que você trouxe como sua missão de alma, o que você trouxe como um propósito para essa vida, às vezes fica muito pesado fazer parte de um grupo que não te permite sonhar, que não te permite avançar, que não te permite ser quem você é, sabe? Então, assim, é necessário ter essa clareza de saber se esse grupo ele te permite fazer o que você veio fazer aqui, porque assim, apesar de você ter um compromisso com o coletivo, o seu primeiro compromisso é com o seu desenvolvimento pessoal. É com você enquanto indivíduo, enquanto espírito encarnado aqui nesse planeta. Se algo que você tem que fazer, ele fere os seus princípios, talvez esse grupo não seja para você. Talvez você tenha que sair daqui dessa corda, talvez você tenha que sair desse graveto. Mas se você tem se percebido, por exemplo, nos últimos tempos, querendo que tudo centre ao redor do seu umbigo, ou achando que o grupo tem obrigações para com você, no sentido de te suprir sua falta, suas necessidades, suas dores, talvez é hora também de repensar sua estadia nesse grupo, porque na verdade esse grupo ele está servindo só para você continuar se comportando como criança, querendo exigir que os outros te protejam, mas sem que você faça o que é necessário fazer para ser quem você é, para trazer força para esse grupo, né? É como um lembrete para gente de que existem os dois lados da moeda. A união faz a força para um lado positivo, mas também faz para um lado negativo, que é no caso dessas crenças. Ou seja, é um objetivo comum que um grupo tenha para dar uma continuidade ou trazer um objetivo real e que traga realmente avanço e desenvolvimento para o que quer que seja, para aquele grupo, para a sociedade. No caso da família, né, é para que haja a perpetuação da espécie. Então, assim, tem um objetivo do grupo, mas também tem um objetivo pessoal. E aí essa união faz a força, mas não no sentido negativo, ela traz a força do grupo pode esmagar a força do indivíduo, pode retirar a força do indivíduo, porque imagina você que se nesse fecho aqui tem um graveto muito fininho, muito frágil, e esse nó aqui ele é muito apertado, eu gostaria que você imaginasse a cena. Tem aqui vários gravetos e tem um fininho, bem frágilzinho no meio. E você enrola com a corda e aperta. Você concorda comigo que a força desses gravetos mais fortes, mais robustos, vai acabar quebrando aquele graveto que é mais frágil? Então, é a mesma coisa. É essa mensagem que a nossa leitura intuitiva trouxe pra gente, não no sentido de dizer que você deve procurar grupo para se sentir forte, ou que você deve evitar os grupos para poder seguir sua vida só por você. Não, a mensagem aqui veio só para a gente ter clareza do que a gente quer com o grupo. A gente poder
clarear para a gente qual é o escopo dessa relação e entregar para o grupo e esperar do grupo, né? No caso, alinhar as expectativas com a realidade e esperar do grupo aquilo que está dentro do escopo, aquilo que está dentro do combinado. O que é que esse grupo tem para me oferecer? Ah, tem para me oferecer isso, isso e isso. Se esses três isso, eu não vou querer exigir que o grupo me ofereça o assado. Ou então assim, quais são as minhas obrigações diante do grupo? Ó, minhas obrigações são essas. Perfeito. Quais são os meus deveres, os meus direitos perante esse grupo? Estão claros para mim? Estão, ótimo. Se o grupo, ele chega depois com um novo combinado, dizendo, não, mas olha, agora você tem que entregar isso no grupo, e você percebe que você não dá conta, não tenha vergonha de sair desse grupo. Talvez não seja esse feixe de graveto que sirva para você. Talvez o feixe de lenha para você seja um outro, não seja esse. Entende? Essa foi a leitura intuitiva de hoje, sobre essa importância da força do grupo, mas cuidado com essa força também. Ela pode ser extremamente positiva, mas também pode ser esmagadora. E a única pessoa capaz de determinar se ela te faz bem ou se naquele momento específico, mesmo que já tenha feito bem lá no passado, mas se hoje isso te faz mal e te impede de ser a luz que você veio ser no mundo, então não é mais um lugar para você, apesar de ter sido muito bom no passado, tá? Para você que escolheu a opção número 1, a carta que você escolheu foi o 4 de copas. E o 4 de copas, ela fala, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, um homenzinho com 2 cálices derramados, 2 cálices aqui perto dele, ele olhando assim, meio parecendo que tá olhando pro passado, todo tristezinho. Vou aproximar mais, eu acho que aqui dá para vocês verem. Então, e aqui fala que muitas vezes o nosso olhar pode estar assim, viciado ou, eu não diria ingrato, não é bem a palavra, mas sabe quando a gente tá com aquela sensação de apatia e que tudo que tá chegando pra gente, por mais lindo que seja, que pareça, a gente olha e fala, ai, não sei, não sei se é isso que eu quero. Então, essa carta, ela vem pra cá, pra nossa leitura de hoje, para que você observe esses grupos que você está inserido e olhe para a sua atitude em relação ao grupo para ver se você não tem adotado nos últimos tempos uma postura de nada tá bom, de insatisfação, de não conseguir ver o que de bom esse grupo está te trazendo. Porque você pode perder uma oportunidade, talvez houveram coisas que aconteceram no passado dentro desse grupo, que foi muito bom, que foi muito lindo para você, mas hoje você já não encontra a mesma satisfação. Isso pode ser em relação ao grupo, mas pode ser em relação a você, porque a gente está mudando o tempo todo. Talvez para aquela pessoa que você foi no passado, esse grupo ele conseguia te suprir, ele conseguia preencher as suas necessidades individuais, porque a gente não pode perder de vista que, apesar de ser um grupo, ele é formado de indivíduos, né? E cada indivíduo, cada pessoa que forma, né, aquele coletivo tem também seus sonhos, desejos, metas pessoais, né, seus objetivos pessoais. Então, aqui mostra hoje, no presente, aquele sentimento de insatisfação, de não conseguir aproveitar aquilo que está sendo entregue. Então, aqui tem 2 possibilidades, né, 2 sugestões que a espiritualidade traz para você, para observar se foi você que mudou, ou então o escopo do grupo mudou, ou seja, a proposta do grupo mudou e hoje ela não se adequa mais a você. Ou então, a proposta do grupo não mudou, mas assim, as suas expectativas mudaram e você não consegue, você está apático em relação àquele grupo e você não consegue mais se sentir
pertencente, porque você observa que ele tá sozinho aqui, ó, no meio desses gravetos, desses matinhos aqui, desse capinzal. Ele tá sozinho, isolado, olhando para o passado, né? Então, assim, observe se existe essa postura em você. E observe também se tem alguma coisa que você pode fazer por você mesmo, né, para modificar isso, seja talvez trabalhando em você a gratidão por tudo que você recebeu desse coletivo, né, e trazendo mais para você assim essa necessidade de aproveitar o momento presente, de aproveitar cada instante com esse coletivo, ou se você está olhando para o passado, para algo que não volta mais, para algo que você perdeu e seu coração está ansiando por novidades, talvez seja o momento de se considerar a sua permanência aqui, né? Apesar de ser uma decisão difícil a ser tomada, ela é melhor do que estar aqui. Porque esse estado de apatia, ele só leva a gente para o buraco. Que a gente vai ficando inconformado, vai ficando reclamão, vai ficando vítima, vai entrando naquela energia de que nada tá bom e nada tá bom porque os outros mudaram. Não foi eu, né? Foi os outros que mudaram. E aí essa atitude ela não te permite ser protagonista da sua vida. Então é um lugar perigoso para ficar, tá? Para você que escolheu a opção número 2, a carta que chega para você é a estrela. E olha que lindo. Olha só, não sei se vocês conseguem perceber como assim umas estrelinhas aqui, mas é um coletivo, são várias. Eu gostaria de aproximar mais ela inteira, mas não consigo, só dá para ser assim. Então, olha que coisa linda que fala da esperança, principalmente da esperança em grupo, né? Todos juntos, né? O sonho coletivo, o sonho juntos. Então, quem escolheu a opção número 2, a mensagem ela já chega diferente. A estrela convida você a olhar para esse grupo com possibilidade de network, sonhos compartilhados, sonhar junto. E olha que interessante, veio uma palavra aqui, Dragon Dream. Pode ser que essa palavra traga mais algum esclarecimento para você. Eu acho que vale a pena pesquisar. E aí, para além dessa palavra que chegou, Dragon Dreaming, o dragão sonhando, sonho de dragão, alguma coisa assim, me vem essa energia de sonhos em conjunto, de sonhos que a gente realiza com a força do grupo. Me vem aqui muito forte uma inspiração de fazer junto, de fazer com, de partilhar com, né? Compartilhar. E através dessa partilha, né, desse compartilhamento, seja de ideias, seja de objetivos, seja de realização, né, com outras pessoas, aí essa frase, a união faz a força, ela chega assim, vem para mim como se estivesse no cume da sua realização, sabe? Tipo assim, aproveitar toda a força do feixe, toda a força desse feixe de lenha, sabe? Ou desse cordão trançado com vários fios finos. É como se o fato de você sonhar dentro de um grupo, dentro de um coletivo, dentro de uma família, com essa vontade, esse desejo real e sincero de atingir um determinado objetivo, de realizar um sonho, mas pensando no meu sonho pessoal e ao mesmo tempo no sonho do grupo, tem tudo para dar certo. Então, se você está passando por um momento que você está sendo realmente convidado ou convidada a partilhar, a sonhar junto, a colocar as suas capacidades, habilidades
todo o seu potencial para ser utilizado a favor do coletivo, tá na hora de fazer, tudo tá aberto para você. O convite para você que escolheu a opção número 2 é exatamente esse: sonhar junto, estar junto, fazer com, porque a união faz a força. E essa força que você coloca à disposição do coletivo para trazer uma melhoria para a sociedade onde você vive, para a comunidade onde você está inserido, para a sua cidade, para o seu bairro, para o seu país, pouco importa, né? Para a sua igreja, para o seu grupo religioso, para a instituição a qual você faz parte, ela se transforma depois em algo muito maior, como se fosse um legado. E apesar de você não ser reconhecido como um indivíduo, saber que você participou daquele processo e ver os resultados positivos, tanto na sua vida como na vida de outras pessoas, só pode trazer para você felicidade e paz interior. E aí eu te convido a fechar os olhos, né? E conectar mesmo com a sua respiração. Trazer foco e energia para a sua respiração. E lembrar que o primeiro coletivo que trabalha em sintonia, de uma forma sincrônica, para permitir que você esteja aqui hoje, vivo ou viva, podendo ouvir essa leitura, podendo ver essas imagens, podendo acompanhar essa mensagem que a espiritualidade nos traz hoje, é graças a um coletivo que habita dentro de você. O momento agora de você utilizar toda a força, toda a energia de gratidão que você puder reunir dentro de você e agradecer a cada célula que forma o seu corpo, cada bactéria, cada molécula, cada partícula atômica que te forma, cada cordinha que forma um único DNA, cada fio de cabelo, e pense que esse coletivo ele é numeroso, impossível para a mente humana conceber e contar. São trilhões de indivíduos, milhões de colônias que a gente nem alcança. E isso falando de centímetros cúbicos do corpo humano. Então agradeça a cada indivíduo, por minúsculo que ele seja, a união de todos eles é o que traz a força para você estar aqui agora, vivo, respirando, podendo focar nesse ar que entra e sai, e poder terminar essa leitura reconhecendo a força do coletivo em você. Eu agradeço a você por fazer parte dessa egrégora, a qual eu também faço parte, e intenciono para todos nós um excelente dia.